A paz do Senhor, irmão Magno. Um feliz sábado. Aqui é a irmã Léa, esposa do pastor Divaldo, em Carpina. Eu gostaria que o irmão, pela Bíblia, mostrasse qual o selo do povo de Deus aqui na terra. A paz do Senhor para os irmãos aí no Maranhão. Que Deus os abençoe. Abençoe o pastor Carlos, juntamente com toda a congregação aí. A paz do Senhor, irmã Magno. Sou irmã Fátima, aqui de Carpina, da igreja do pastor Divaldo. Eu gostaria de saber qual a forma certa de se batizar. É por aspersão ou imersão? Que Deus abençoe a todos aí, a todo o ministério da nossa igreja. Que o Senhor derrame bênção sobre esse seu trabalho. Abraço a todos os irmãos e a paz do Senhor. Boa noite. Eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa temos duas perguntas. A primeira é da esposa do pastor Edivaldo, a irmã Léa. Eu mando um abraço aí para o pastor Edivaldo e toda a sua igreja aí em Carpina. Ela quer saber o seguinte: qual é o verdadeiro sinal do povo de Deus? A segunda pergunta é da irmã que também congrega com o pastor Edivaldo, né? E ela quer saber qual é a fórmula verdadeira do batismo, se é por aspersão ou imersão, logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Convido você, meu irmão, para nós fazermos uma oração ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos gratos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai, gravando, respondendo as perguntas dos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a eles, abençoe os teus filhos, Pai. Que tenhamos, Pai amado, o discernimento da santa e gloriosa palavra do Senhor, para ensinarmos conforme a tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou responder a pergunta da irmã Fátima, lá de Carpina. Ela perguntou se o batismo, segundo a Bíblia, é por imersão ou aspersão. E eu vou ler aqui algumas passagens bíblicas para fundamentar, né, a nossa resposta. As roupas de João, aqui em Mateus 3, irmão, verso 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Agora vamos aqui a outra passagem bíblica que diz assim: depois disso Jesus foi com o seu discípulo para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Então, irmãos, baseado nessas passagens bíblicas, aqui ela não especifica como era que João batizava, se era por imersão ou aspersão. Essa palavra não tem na Bíblia. Mas nós vemos aqui que João batizava no rio Jordão. Também batizava aqui em Salim,
porque ali havia muitas águas. Quando também o eunuco foi batizado por Filipe, foi onde havia águas. O que nós podemos aprender com isso? É que o batismo é por imersão. Nós vamos ver isso aqui no livro de Romanos, capítulo 6. Vou ler aqui alguns versos aqui para concluirmos a nossa resposta. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então aqui está falando não, de sepultamento. Então, se está falando de sepultamento, como é um sepultamento, irmão? A pessoa é sepultada e ele é coberto plenamente. Então, o verdadeiro batismo é por imersão, não aspersão, não é jogando água, é mergulhando a pessoa na água completamente. É o que nós podemos aqui, né, aprendermos do texto bíblico, que quem batiza deve batizar por imersão, mergulhando a pessoa completamente na água. Por isso que nós, quando vamos batizar pessoas, vamos a um rio, a um açude, né? Um lugar que tenha bastante água, que possa a pessoa ser mergulhada completamente, porque assim nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina. Agora, a segunda pergunta, né, da esposa do pastor Edivaldo, a irmã Leia, ela perguntou qual é o sinal, o verdadeiro sinal do povo de Deus. Sinal ou selo, irmãos? Eu vou ler aqui Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz dele um povo santo. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Aqui, irmãos, o selo ou o sinal de Deus entre o Deus e o seu povo é o sábado. Agora, umas pessoas argumentam dizendo que ele estava falando aqui para Israel. É um sinal entre ele e o povo de Israel. Mas o Senhor, no momento, não poderia falar para nós, porque a nação escolhida foi Israel. Então ele deveria ensinar, era para Israel. Não era para a nação. Ele escolheu Israel para quê? Para que Israel fosse uma luz para o mundo, para que Israel ensinasse, né, através de uma vida obediente à palavra de Deus, passasse eles o conhecimento para outras nações. E assim nós vemos que outras pessoas de outras nações, como o eunuco, o etíope, veio de outra nação, ou seja, a luz raiou em outra nação. E agora, porque ele não era de Israel, ele não deveria guardar o sábado? Claro que a palavra de Deus diz que sim. Era um sinal também entre ele e o seu Deus, assim como era entre o israelita e o seu Deus. Tem uma coisa, irmãos, que o selo de Deus, tinha 3 coisas que o selo de Deus deveria ter. Um era o nome do governante, outro era o seu ofício, o outro era o seu domínio. E onde nós encontramos essas 3 características do selo de Deus?
no sábado. Ele é chamado ali de Senhor. É dito que ele criou os céus e a terra, ele é o Criador, e ele é o dominador de todo o universo. Então, quem entende de selo, dos selos antigos, pode ver isso, que somente o sábado preenche os requisitos de um verdadeiro selo. Existe um selo no Novo Testamento que a Bíblia fala? Existe. Efésios 2, 4, 2 Coríntios 1 fala do Espírito Santo como selo, mas só que é um selo salvífico. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Cristo, está lá em Romanos 8, mas é um selo soteriológico. Não é um selo que preenche os requisitos do sábado do Senhor. Nós podemos aqui, vamos ver aqui, livro do Apocalipse, capítulo 7. Diz assim: depois vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dada poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Veja bem, irmãos, ele aqui, o anjo disse aqui para os outros anjos não soltar os ventos até que eles selassem os servos de Deus. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo como penhor, como selo? Quando nós aceitamos a Jesus. Se aqui eu já sou servo, aqui não está falando do Espírito Santo. Selar os servos de Deus. Está falando de uma outra coisa. Aqui nós podemos, crer que está falando do sábado e por extensão de toda a lei de Deus. Até porque o Apocalipse fala aqui do selo de Deus e do sinal ou selo da besta. Então acreditamos que esse selamento aqui é concomitante com a marca ou selo da besta. Vai acontecer, porque diz: quem não tiver a marca da besta não poderá comprar e nem vender. Então a humanidade vai ter que decidir entre o selo de Deus e a marca da besta. Quando chegar esse dia, irmãos, nós que professamos seguir a Deus, precisamos fazer uma escolha: ou ficar do lado de Deus e receber o selo de Deus, ou ficar do lado da besta e receber o selo da besta. Então, meus irmãos, vai chegar um momento crítico, um momento difícil na vida daqueles que professam servir a Deus. Hoje são milhares que dizem servir a Deus, mas no capítulo 18 de Apocalipse aparece um 4º anjo dizendo para o povo de Deus sair da Babilônia. Ou seja, hoje existe povo de Deus na Babilônia, em igrejas que têm confusão. Mas chegará o momento que essas pessoas vão ter que tomar uma decisão. Ou eles saem de Babilônia, ou eles recebem a marca da besta, aceitam a marca da besta. Ou eles ficam lá. Então chegará esse momento que nós devemos fazer uma decisão: ou receber o selo da besta, ou receber
o selo de Deus, ou a marca de Deus, o sinal de Deus. Nós devemos decidir, irmãos, e nós acreditamos que o sinal entre Deus e o seu povo é o quarto mandamento, né? É o que nós acreditamos, é o que nós professamos, mas este selamento aqui, irmão, ele está no futuro, vai acontecer ainda. Que Deus abençoe, que nós possamos continuar firmes, né? Zelando pela palavra de Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu agradeço e que Deus nos abençoe. Amém.